Da legislação eleitoral que vem mudando desde 2015, 2017, 2020, 2021, eu acho que alguns pontos podemos trabalhar como importantes. Primeiro, a legislação que extinguiu a coligação eleitoral. A coligação eleitoral para os cargos proporcionais, para vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Essa legislação passou a vigorar a partir da eleição municipal de 2020 e a consequência, né, do fim das coligações produziu novas estratégias partidárias para as eleições de 2022, assim como escolhas de candidato. A escolha de candidato e os palanques regionais foram modificados ou atualizados de acordo com o que aconteceu nas eleições de 2020, com o fim das coligações partidárias. Uma outra questão que é importante é a cláusula de barreira ou a cláusula de desempenho. É uma cláusula que estabelece um número mínimo de deputados eleitos, né, por partido e por estado, e que interfere ou que esses partidos eles só terão acesso ao fundo partidário e ao fundo eleitoral caso atendam essas regras, né? A outra questão que também é importante, que vale a pena conversar, é sobre a mudança no quociente eleitoral. Houve uma mudança, né, principalmente na questão que refere, né, ao preenchimento de vagas das sobras do sistema proporcional. Anteriormente, essas sobras elas acabavam com um candidato puxador de votos, elegendo candidatos com mínimos número de votação, e essa regra veio, então, para coibir essa questão. O que diz essa regra? Ela diz que só pode concorrer pelas sobras, né, do sistema proporcional o candidato que tiver pelo menos 20% do quociente eleitoral e os partidos com pelo menos 80% do quociente eleitoral. Isso, então, visa impedir que candidatos sem votação ou com votações mínimas, né, possam ser eleitos. O fundo eleitoral, que foi criado também para que substituísse o financiamento empresarial, que foi extinto, né? Então, esse fundo eleitoral que passou a funcionar a partir de 2018 e que é distribuído entre os partidos que obedecem à cláusula de desempenho, né? Ele, neste ano de 2022, ele tem um valor de quase 5 bilhões de reais. É uma fortuna isso, né? E os partidos procuraram aumentar suas bancadas para ter acesso a através da janela partidária, que é o único momento que pode ser o deputado federal pode mudar de partido sem ter nenhuma punição pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, isso foi um fator importante quer dizer, o financiamento do fundo eleitoral foi importante também para as escolhas dos candidatos nas mudanças da janela partidária. A outra questão, né, é que, visando o fim da fragmentação partidária, quase todas essas questões têm a ver com a proposta de fim da fragmentação partidária. O Brasil é um dos países que tem o maior número de partidos, né? Na última eleição concorreram 35 partidos. Então, a ideia é de que o fim da coligação, a cláusula de desempenho, o fim do financiamento empresarial pudesse, né, terminar ou diminuir a fragmentação partidária. As eleições de 2020, municipais, ela mostrou que a fragmentação partidária diminuiu nos pequenos municípios, mas não nos médios e nos grandes. Então,
Este fato também provocou mudanças nas escolhas dos candidatos e na forma como a campanha deveria ser realizada, especialmente para os cargos proporcionais, deputado federal, deputado estadual e senador, em diferentes magnitudes, dependendo da magnitude, né, do eleitoral, e aí usando especialmente a questão dos estados e dos grandes municípios, né, as candidaturas ou os partidos estabeleceram as suas campanhas. E, finalmente, né, a federação partidária, então, ela foi criada para que os partidos se reunissem visando o fim da fragmentação partidária, mas, na realidade, só 3 federações foram inscritas no Tribunal Superior Eleitoral. A do PSD, a do PSDB e Cidadania, a do PSOL e Sustentabilidade, né, e a do PT, PCdoB e PV, que chama Federação Brasil de Esperança. Provavelmente essa questão da federação vai ser repensada a partir dos resultados dessa eleição, mas apenas os partidos de centro-esquerda é que se uniram nesse projeto de federação, que implica que é diferente de coligação, porque a federação ela vai valer por 4 anos, vale para competição eleitoral, mas vale também para a decisão dos partidos no Congresso Nacional. E o Congresso hoje, vale dizer, né, o eleitor deve prestar muita atenção na eleição para o Congresso Nacional. Por quê? Porque o Congresso teve muitas modificações durante o governo Bolsonaro, passou a ter um protagonismo que ele não tinha anteriormente, especialmente no controle do orçamento governamental e das emendas secretas, que foi um elemento fundamental e está sendo um elemento fundamental nas campanhas eleitorais deste ano.